O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando este último sábado do mês dos Sagrados Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. E temos então, neste sábado, dedicado à Virgem Santíssima, nós temos a ocasião de refletir a respeito da humildade. O evangelho de hoje, tão conhecido nosso, imagine, é um evangelho que tocou de tal maneira os cristãos que foi mesmo incluído na Santa Missa. Todos os dias, quando o sacerdote eleva o Santíssimo Corpo de Cristo, nós dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Essa palavra, que se encontra na liturgia da missa, foi retirada deste evangelho. Contexto aqui, nós temos o evangelho de hoje aqui, Mateus capítulo 8, mas nós temos este mesmo acontecimento com alguns outros detalhes no capítulo 7 de São Lucas. Diz então que esse oficial romano, isto é, um homem importante, um pagão, mas um homem importante, um oficial romano, ele se aproxima de Jesus suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Ele faz uma oração a nosso Senhor. Então aqui já é o caso de começar a iluminar a nossa oração, como tem sido a nossa oração. Então ele se aproxima com reverência, ele se aproxima com humildade, ele suplica
uma graça a nosso Senhor. E diz então, versículo 7, Mateus capítulo 8, versículo 7, Jesus respondeu: eu vou curá-lo. O contexto aqui, se vocês pegarem lá Lucas capítulo 7, vocês vão saber um pouquinho mais a respeito desse oficial romano. Ele era, deixa eu pegar aqui exatamente a Sagrada Escritura para ler para vocês. Diz aqui que ele era um homem que tinha concedido muitos favores a Israel, que tinha feito muito bem a Israel. Inclusive, ele tinha construído uma sinagoga para os israelitas. Então era alguém considerado entre os israelitas. E vocês sabem, meus irmãos, que o veneno do orgulho habita no nosso coração pecador. Isto é, quando nós fazemos algo de bom, nós temos a tentação de achar que por causa disso nós merecemos algo. Ou até às vezes a nossa atitude ela é contrária. Nós temos a tendência de querer fazer um tipo de barganha com Deus. Nós queremos algo, e aí, para alcançar aquilo que nós queremos, nós começamos a fazer coisas boas, praticar virtudes, caridade, oração, com o intuito de, com isso, comprar Deus, obrigar Deus a me dar aquilo que eu estou pedindo, porque afinal de contas, eu estou sendo bonzinho. Então percebe que nós somos tão ruins, que a nossa atitude vem dos dois lados. Ou porque nós fazemos coisas boas, quando rezamos, nós nos recordamos daquilo que fizemos, como que, olha Senhor, lembra que eu fiz aquilo? Você vai dizer, padre, eu nunca disse assim. Eu sei, meus santos, que nós normalmente não fazemos explicitamente assim. Mas quando você se coloca em oração, e vem aquela lembrança das coisas boas que você fez, é como que você estivesse apresentando a Deus as suas credenciais, como se você, por causa disso, merecesse alguma coisa. Isso anula, torna a nossa oração sem efeito, ou pelo menos compromete-lhe muito o efeito que ela teria. Ou então, quer dizer, ou eu, porque fiz obras boas e já me coloco em oração achando que mereço algo, ou eu faço coisas boas já pensando naquilo que eu vou pedir. A atitude do oficial romano é totalmente diferente. Ele poderia até se sentir tentado a achar que merecia alguma coisa, mas ele se coloca humildemente diante de nosso Senhor, lhe faz uma súplica, e quando Jesus diz, eu vou curá-lo, ele responde de uma maneira inusitada. Coloque-se você no contexto. Você se coloca diante de nosso Senhor, você faz uma súplica a Ele, Ele diz, eu vou à sua casa, a atitude é, venha, eu vou acompanhá-lo, que alegria, vamos sim. E ele responde dessa maneira inesperada, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, dizes só uma palavra e o meu servo ficará curado. E diante desta fé humilde, diante deste grande ato, diante de nosso Senhor, Jesus disse, quando ouviu isso, versículo 10, Mateus capítulo 8, versículo 10, quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel uma fé, alguém que tivesse tamanha fé. E era um pagão, mas que se coloca com fé, mas uma fé cheia de humildade.
Meus santos, a humildade, ela encanta o coração de Deus. Vocês sabem que, né, a própria Virgem Maria diz isso. Hoje é sábado, então muito bem apropriado fazermos referência à Virgem Maria. Ele olhou para a humildade da sua serva. Quando Deus olhou para a Virgem Maria, dentre tantas outras virtudes com as quais ele acumulara, ele a tinha acumulado, Deus se encantou com a pequenez da Virgem Maria, com a humildade da sua serva. A Virgem Maria canta até no Magnificat. Lucas capítulo 1, versículo 51, diz assim: manifestou o poder, cantando a respeito de Deus, manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, isto é, desnorteou, desorientou, transtornou, dispersou os corações soberbos. A Deus não agrada um coração soberbo, um coração que se pensa cheio de méritos, que pensa que merece algo diante de Deus. E continua a Virgem Maria: derrubou do trono os poderosos, elevou os humildes. São Tiago, na sua carta, no capítulo 4, no versículo 6, São Tiago diz: Deus, citando a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. E no versículo 9, São Tiago diz: reconhecei a vossa miséria. Reconhecei a vossa miséria. E no versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Quem quiser depois refletir, Tiago, carta de São Tiago, capítulo 4, do versículo 6 ao 10. Meus irmãos, o que isso deve nos iluminar? Deve iluminar a nossa vida de oração. Você se coloca em oração, primeiramente, peça a Deus a graça de reconhecer o seu nada, a sua pequenez. Nós não somos dignos de ser ouvidos por Deus. Mas quando você se colocar em oração, dizer: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor ouça as minhas preces. Eu reconheço, Senhor, a minha miséria, o meu nada, a minha maldade, mas por misericórdia, Senhor, ouvi a minha prece. Quando você reconhece o seu nada, você abre o seu coração para receber a presença de Deus, para que Deus se comunique com a sua alma. Quantas vezes nós nos colocamos em oração, quase que impondo a Deus que Ele nos ouça, reclamando até: ai Senhor, o Senhor parece que não ouve mais as minhas preces, como que batendo no balcão divino e impondo ser por Deus ouvido, quando nós deveríamos reconhecer a nossa miséria. Senhor, eu não sou digno de que o Senhor ouça a minha prece, mas eu suplico, Senhor, confiando na vossa misericórdia. Eu não sou digno, Senhor, de que o Senhor atenda o meu pedido, mas eu o faço confiando na vossa imensa bondade. Quando você entra na fila da comunhão, que você não entre desorientado ou no automático: chegou a hora de comungar, eu vou comungar, ou até achando que você merece Jesus, mas entra na fila da comunhão dizendo: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas Padre, mas eu estou em estado de graça, eu me confessei. Sim, você está canonicamente preparado para receber Jesus, mas você sabe, por fé, independentemente dos seus sentimentos, de que você não merece receber Jesus, mesmo estando em estado de graça, mas Ele por misericórdia se oferece a você. Mas não queira já de imediato sentir isso. Pode ser que Deus lhe conceda
a graça de experimentar sensivelmente esta verdade de fé ou não, mas o que importa é que você saiba: eu não sou digno de receber Jesus. Que graça, Senhor, que presente grandiosíssimo o Senhor me concede, e existe tão pouca gratidão no meu coração. Misericórdia, Jesus, misericórdia, Senhor. Quem dera que eu pudesse te receber como os santos, com grande gratidão, com humildade, com alegria, com reverência, com piedade. Ora, a sua comunhão será bem diferente. A sua postura diante dos seus irmãos, quando você reconhece a própria miséria, quando você reconhece que você não é digno de receber Jesus na sua morada, que você é miserável, né? Estou aqui citando Tiago, capítulo 4, versículo 9, reconhecei a vossa miséria. Quando você reconhece que você é miserável, a sua atitude diante do irmão é diferente. Digamos que você seja até alguém relativamente progredido. Ora, você está aqui na missa, agora às 6h25 da manhã. Nossa, é algo relativamente virtuoso. Você não é domingo, não é dia de preceito, não é obrigatório. E você, por devoção à Virgem Maria, você está aqui na igreja. Ou você que acompanha pelas redes sociais, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa e você se conectou para acompanhar esta oração. Então é algo relativamente virtuoso. Pois bem, então de alguma maneira você está dando alguns passos na virtude. Pois bem, quando você encontrar alguém que aos seus olhos não lhe pareça virtuoso, quando o seu irmão, o seu esposo, a sua esposa, o seu vizinho fizer algo detestável até, e que a sua tendência seja não apenas achar aquilo errado, mas até se colocar acima daquela pessoa, faça como Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela via uma irmã cometendo algo não muito virtuoso, uma falha, uma fraqueza humana, um pecado venial que fosse, quando ela via alguém, ela dizia: se ela tivesse recebido as graças que eu recebi, ela já seria santa, e eu não. Eu sou miserável, porque eu já deveria ter progredido muito mais. E se eu não fiz bom uso, e se eu não sou santo, é porque eu não fiz bom uso das graças que Deus já me concedeu. De modo que, se aquele meu irmão, se aquela minha irmã tivesse recebido as graças que eu recebi, ele já seria santo. Percebe aqui que é uma atitude, mas entenda, isso aqui não é uma palavrinha piedosa, isso precisa ser proveniente da verdade. Isso não precisa ser sentido, mas precisa ser crido, isto é, eu sou miserável. Eu sou um miserável pecador e que faço pouco caso das graças de Deus. E Deus é tão misericordioso comigo. Senhor, eu não sou digno de que o Senhor ouça as minhas preces. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha morada. Eu não sou digno, Senhor, de te receber na Eucaristia. Mas, Senhor, com o coração cheio de confiança na vossa misericórdia, eu te faço as minhas preces, e com meu coração repleto de gratidão, eu entro na fila da comunhão para receber o teu santíssimo corpo, sangue, alma e divindade. São Felipe Neri, ele gostava de repetir para os seus dirigidos e aqueles que dele se aproximavam: sejam pequenos, sejam humildes. Por que é que São Felipe Neri, meus santos, dizia isso? Sejam pequenos, sejam humildes, porque a humildade é a condição de nós crescermos no amor de Deus e recebermos outras graças dele.
Se o nosso coração começar a se envaidecer, se o nosso coração começar a se orgulhar, nós iremos nos fechar ao recebimento de outras graças que Deus quer nos conceder. Então nós precisamos pedir a Deus: Senhor, concede-me a graça de reconhecer a minha miséria, e saiba, isso talvez venha por meio de irmãos. Isto é, quando você pede a Deus a graça da humildade, quando você pede a Deus a graça de reconhecer a sua miséria, isto muito provavelmente não virá. Pode ser que venha como um dom extraordinário do alto, que se faz no seu coração de uma maneira imediata. Senão, a sua miséria lhe será manifestada pelo seu irmão, que vai contrariar a sua vontade, e você vai ver como você é vaidosinho, como você é vaidosa e apegada à sua vontade. O seu irmão, quando ele de alguma maneira não reconhecer os seus méritos e os seus valores, ele vai revelar a você, sem nem perceber, que você, quando fazia as coisas boas, você queria receber a aprovação, você queria receber o reconhecimento. Então você vai ver o quanto você de alguma maneira está longe da humildade manifestada por esse oficial romano, que tinha tudo para se achar merecedor, porque afinal de contas tinha até construído uma sinagoga. Mas ele diz: eu não mereço nada, Senhor, nem que o Senhor entre na minha casa. Se o Senhor atender a minha prece, eu já ficarei muito feliz. Percebe aqui essa atitude de humildade que Deus vai lapidando com os nossos irmãos. O nosso problema é que nós pedimos a Deus que Ele nos faça santos, e nós nos esquecemos de que o caminho ordinário de Deus nos santificar é por meio dos nossos irmãos também. Com você que é casada, no seu relacionamento diário com seu marido, e no cuidado com seus filhos, e com a sua vida de oração, e com a prática das virtudes. Você que trabalha, você vai crescer na humildade, no amor a Deus, quando você, por amor a Deus, lá no seu trabalho, você suporta, por amor a Deus, as chatices daquele seu patrão, ou dos seus colegas de trabalho, e você faz daquela ocasião, daquela situação, uma ocasião para crescer na humildade, no amor a Deus, reconhecendo a sua miséria, rebaixando-se na presença de Deus, isto é, aceitando humildemente aquelas contrariedades por amor a nosso Senhor. E sabendo, meus santos, que a humildade, e aqui termino, é o alicerce, é a base de todo edifício de santidade, de todo edifício espiritual. Se não houver uma firme humildade constituída, não há o que ser construído por cima, porque com muita facilidade aquilo se transforma em vaidade e orgulho. Que nós hoje, meus santos, peçamos a Nossa Senhora, a Virgem humilíssima, que nos ensine a ser humildes, para que o Senhor possa realizar na nossa vida aquilo que Ele deseja, mas que para isso, esta base da humildade seja estabelecida no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.